Vamos lá, voltando aqui, continuando aí a parte inicial, a parte básica sobre hipérbole. Temos aqui agora novamente o desenho de uma hipérbole com o eixo focal na horizontal. Aí marquei aqui os vértices A1 e A2, e se for reparar agora em relação ao desenho anterior, eu acrescentei aqui dois pontos. Acrescentei um eixo aqui perpendicular ao eixo focal e marquei dois pontos aqui voando, B1 e B2. Vamos entender um pouco aí qual é desse negócio e completar as coisas falando sobre a equação dessa hipérbole. Então, novamente, já tinha dito aqui, A1, A2 a gente chama de eixo real, e F1, F2, que é 2C, a gente chama de eixo focal. Só que agora brotou dois pontos aqui, B1 e B2, aí eu estou brotando aqui, dizendo que B1 e B2 vale 2B, e estou chamando esse eixo aí de eixo imaginário. Agora, pelo menos os nomes dá para entender o que está acontecendo. A gente chama esse eixo aqui de eixo real e esse eixo aqui de eixo imaginário pelo seguinte: esse B1 e B2, esses dois pontos B1 e B2, eles não têm uma referência, né? Eu simplesmente marquei os pontos ali. É diferente desse ponto A1 e A2, né? O A1 é um ponto que está na hipérbole. Você tem aí um desenho da hipérbole. O A1 é o ponto aqui mais à direita possível desse ramo, né? É o ponto que está mais à direita possível no ramo. E esse outro, o A2, é outro ponto também da hipérbole, mais à esquerda possível desse ramo. Então, o A1 e o A2 são dois pontos que existem ali na hipérbole. E eu marquei e chamei o segmento de eixo real. O B1 e o B2 a gente chama de eixo imaginário, não é por causa de números complexos que você está vendo com o Brian, pelo amor de Deus. É por causa do seguinte: a gente chama de eixo imaginário porque esse B1 e esse B2 eles não pertencem à hipérbole, né? Eles estão na hipérbole, esses dois pontos, B1 e B2? Não. Eu simplesmente joguei esses dois pontos ali. O porquê de eu ter jogado os dois pontos, você vai ver daqui a pouco. Mas é isso. Um é chamado de eixo real, que é o eixo que está acompanhando o foco, e o outro perpendicular a gente chama de eixo imaginário. Simplesmente porque esses dois pontos B1 e B2 eles surgiram do nada. Esse ponto B1 e esse ponto B2 não são pontos da hipérbole. A gente chama de eixo imaginário por causa disso. E aí vamos lá. Se você for lembrar o que foi feito na elipse para chegar à equação da elipse, basicamente o que foi feito foi seguir a definição. Então, se eu tiver um ponto aqui P qualquer XY, como é que eu deduzo a equação da hipérbole? Eu tenho que usar a definição da hipérbole. E a definição da hipérbole diz que a distância do P até o F1 menos a distância do P até o F2 tem que ser constante, 2A. Então, se você fizer a distância de pontos aqui, fizer a subtração, igualar a 2A e sair fazendo conta, você vai chegar na equação da hipérbole. Eu fiz isso para a elipse. Para a elipse eu deduzi a equação dela justamente fazendo isso. Só que lá, em vez de fazer diferença, eu fiz soma. Então, se você fizer a mesma conta, quer dizer, não a mesma conta, né? Se você fizer o mesmo processo de conta que foi feito para a elipse, só que usando a diferença das distâncias, em vez de usar a soma, você vai chegar na equação da hipérbole. Como no final das contas ninguém tem que deduzir a equação da hipérbole na hora da prova, que você vai ter que saber gravar como é a equação e usar, eu já joguei aqui o resultado final. Então, se você usar a definição, que é fazer a distância do P até o F1, distância do P até o F2, subtrair e igualar 2A, você vai chegar nessa cara de equação aqui. Vai aparecer, imaginando uma hipérbole, né, com um centro aqui x0 e y0. Se uma hipérbole tiver centro x0 e y0, você vai você vê que essa equação é bem parecida com a equação da elipse. Você tem x menos x0 ao quadrado sobre A2, tem y menos y ao quadrado sobre um negócio aqui, que eu vou mostrar o que é, e o que está de diferente em relação à elipse, agora para a hipérbole. Na elipse aqui fica mais, na hipérbole aqui ficou menos. Isso é até fácil de gravar, né? Porque a elipse, na definição da elipse aparece soma. Aí aqui no meio fica somando. Na definição de hipérbole
a definição usa diferença, então aqui aparece menos, então fica bem parecido. Essa equação é bem parecida com a equação da elipse, só trocando esse cara do meio aqui, em vez de ser mais, é menos. E aí, esse cara que aparece aqui, que depende aqui do eixo real e do foco, C2 menos A2, você na verdade, se para olhar um livro, você não vai ver a equação escrita desse jeito. O que a gente faz é o seguinte, ó, a gente chama C2 menos A2 de B ao quadrado. Então seja B ao quadrado igual a C2 menos A2. Então eu vou substituir isso aqui por B ao quadrado. Aí sim, isso é a equação de hipérbole que normalmente você vê. E observe o seguinte, observe que automaticamente, logo também observe que se eu ajeitar aqui, assim como acontece na elipse, a gente também tem um Pitágoras. Só que vai ser o C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, na hipérbole também temos o A, o B e o C. Na hipérbole também temos uma equação aqui que depende do A e do B. E na hipérbole também temos uma relação entre os B's, o A, B e C. Só que na elipse, se for lembrar, só fazer uma analogia aqui, né? Eu sei que você é ingrato, você esqueceu tudo que eu falei de elipse. Aqui um rascunho, ó. Como é que foi deduzida a equação? Quando eu deduzi a equação da elipse, o que eu obtive? Eu obtive, só para assim, não vou usar aqui o centro não, eu obtive primeiro algo assim, ó. Por exemplo, x2 sobre a2 mais y2 sobre... Eu não obtive b2 quando eu achei a equação da elipse. O que eu obtive foi aqui a2 menos c2. É bem parecido com isso aqui, só que em vez de ser c2 menos a2, na elipse apareceu a2 menos c2. E aí a gente chegou e fez essa mesma coisa aqui. Cheguei e chamei b2 igual a a2 menos c2. Aí por causa disso, na elipse, o A2 virou B2 mais C2. Esse foi o processo da elipse que eu obtive. E no final das contas tivemos um Pitágoras com um A aqui na esquerda, o A como hipotenusa do Pitágoras. Agora foi totalmente análogo, só que o C que é maior agora, é C2 que é A2 mais B2. E você consegue ver na figura que o C é maior, né? Porque isso aqui é o C, isso aqui é o A. Então o C é maior que o A. Então tem que ser, não pode ser o A aqui, né? Que nem a antes, né? Tem que ser o C. O maior, que é a hipotenusa, tem que ser o C. Então o C2 que é A2 mais B2. E aí, ó, agora surgiu aqui. Esse B1, B2, como é que você marca esses dois pontos? Esses dois pontos estão voando aqui. Como é que você, que valor é esse? Bom, esse valor é o B. Então tem um B aqui. B para cima, B para baixo. Isso aqui, vou botar só para cima. Isso aqui vale B. Então, como é que eu sei aonde eu marco o ponto lá em cima? Você acha o valor de B, que é C2 menos A2 ali, né? O B2. E marcou B para cima, B para baixo, você tem o B1, tem o B2. Então, tá aí o básico de equação de hipérbole. Vamos continuar explorando mais essa figura aqui no próximo vídeo.